Ainda falando em aplicações das leis de Newton, existem situações físicas onde o conjunto de forças que agem sobre um sistema se anulam. Nesse caso, evidentemente, as forças se anulando, não é possível deslocar o sistema, não é possível variar a sua velocidade. Então, se ele estava inicialmente em repouso, ele vai continuar em repouso. Essa classe de problemas normalmente pertencem ao que nós chamamos da divisão dentro da mecânica de estática. Então, a estática é uma parte da mecânica que lida com situações onde a soma das forças é zero. É claro que você já deve estar pensando aí, bom, mas eu consigo situações onde a soma das forças é zero, mas o sistema de alguma maneira se movimenta. De fato, você pode pegar um corpo, agir forças externas de modo que a somatória é zero, mas que ele continue rodando. Essa parte de rotação, essa parte de forças que causam rotação, mas não causam translação do corpo, ele não pertence à estática, pertence a uma outra parte que nós vamos ver mais adiante, que é a parte de rotação. Mas existe aquela classe particular de problemas, onde a soma das forças é nula e, portanto, o sistema não roda e também não translada. Tá certo? E esse é a parte que nós queremos agora exemplificar aqui, utilizando as leis de Newton. Lembre-se que as leis de Newton, a segunda lei, que eu acho que é uma das importantes leis, ela diz que se a soma das forças é nula, não há variação de velocidade. E as outras leis, principalmente a lei de ação e reação, é extremamente importante em estática, em dinâmica também, mas em estática em especial. Porque muitas vezes o equilíbrio de um corpo, né, a soma das forças só se anulam porque agentes externos são balanceados pela reação de forças de contato e assim por diante. Muito bem, então vamos imaginar algumas situações que são exemplificadoras do fato de que a soma das forças igual a zero faz com que o sistema permaneça em repouso. Com o primeiro exemplo de aplicação da estática, nós vamos imaginar a seguinte situação física. Considere que você tem aqui uma parede angulada, né, colocada com relação horizontal, como está mostrando o desenho. Então foi feito aqui uma espécie de uma cunha, né, que vai ter a função de reter cilindros. Cilindros, né, com determinado raio. E os ângulos envolvidos são assim, quer dizer, o ângulo entre essa parede e essa não é 90 graus. É um pouco maior do que 90 graus, como você pode ver aqui, né? Pelo ângulo aqui ser 45 graus e o ângulo aqui ser 30 graus, significa que o ângulo aqui é maior do que 90 graus. Então nós vamos empilhando esses cilindros. Cada cilindro tem um peso P. Então P é o peso de cada cilindro colocado nesse sistema. Isso pode ser, por exemplo, né, você pode imaginar uma fábrica que fabrica canos ou manilhas e, à medida que vai produzindo os canos ou manilhas, ela quer empilhar, fazendo uma parede de contenção e empilhar todos esses canos. Se ela fizer aqui 90 graus, evidentemente, né, fizer 90 graus, pode ser difícil para remover o cilindro de baixo. Então, normalmente, esse ângulo é maior do que 90 graus para facilitar você tirar, à medida que vai produzindo, vai empilhando, você retirar o tubo mais inferior. Bom, a nossa pergunta é a seguinte: quantos cilindros eu posso empilhar nessa configuração antes que esse de baixo ou qualquer um deles seja espirrado para fora? Tá certo? Então, nós queremos saber que situação o sistema deixa de estar estático. Porque à medida que eu vou empilhando mais cilindro, eu vou aumentando o esforço nos inferiores. Os superiores vão aumentando o esforço feito nos inferiores. Chega num ponto que o esforço é tão grande que um deles poderá ser expelido do sistema. Nesse momento, evidentemente, eu quebrei a situação estática. Eu mudei de estática para alguma outra coisa, né? Porque uma das partes começou a se movimentar no sistema. Então nós queremos resolver esse problema.
É evidente que se eu estiver empurrando, se o peso dos cilindros empilhados acima estão fazendo um esforço, esse esforço evidentemente está sendo feito no cilindro localizado mais embaixo. Se algum cilindro vai sair, vai ser esse, porque o esforço é tão grande que essa parede na configuração que se encontra é incapaz de mantê-lo aqui e ele então vai ser espirrado para fora, né? Ele vai sair, vai ser espirrado. Nós queremos saber qual é o máximo número de cilindros que nós somos capazes de colocar nessa configuração antes que esse cilindro de baixo seja expelido. Bom, como esse é o cilindro que vai ser expelido, pela lógica do problema, vamos olhá-lo mais de perto. Para isso, vamos reproduzi-lo aqui, tá certo? Vamos traçar aqui um sistema de eixos e vamos verificar quais são as forças envolvidas sobre esse determinado cilindro. Bom, primeiro, nós temos uma sequência de cilindros atuando, fazendo um esforço sobre esse determinado cilindro. Então, esse esforço é representado por essa força aqui. Então, isso advém, né, do peso de todos esses cilindros comprimindo o cilindro inferior aqui. Quanto vale esse peso? Bom, todos os cilindros aqui têm uma componente de peso. Tem um peso. E esse peso tem uma componente paralela ao plano que segura, né? Esse plano inclinado que segura os cilindros. E essa componente do peso vale, nós já aprendemos a resolver o plano inclinado, vale exatamente o peso vezes o seno do ângulo. Por quê? Porque aqui, a direção com essa perpendicular daria também os 30 graus. Portanto, a componente seria P seno de 30. Se eu vou imaginar que eu tenho N cilindros. Então, N cilindros é o total de cilindros que eu tenho. Não sei quem é N, quero saber qual é o máximo N para que o último cilindro seja expelido dessa configuração. Se eu tenho N cilindros, eu removi o primeiro para analisar, quantos restaram lá para cima? N menos 1 cilindros. Portanto, eu tenho N menos 1 cilindros de peso P cada um, fazendo um esforço, cada um contribuindo com um esforço, que é P seno do ângulo. Portanto, N menos 1 vezes P seno de 30 me dá o esforço feito, né? E esse esforço está sendo feito segundo um ângulo de 30 graus, porque esse esforço de um cilindro fazendo sobre o outro, e fazendo sobre o outro, e fazendo sobre o outro, até chegar no último, é paralelo ao plano que tem inclinação 30 graus. Bom, essa é uma das forças que o último cilindro está sujeito. Ele também está sujeito ao seu peso, ele tem um peso aqui, que também vale P. E o que mais que ele tem? Bom, ele está em contato com duas paredes. Ele tem essa parede aqui, né, na qual todos os cilindros têm contato, e evidentemente essa parede faz sobre ele uma determinada força normal, a força de contato sempre é normal, né, ao contato, como nós vimos. Portanto, essa parede faz uma força sobre o cilindro que nós vamos chamar de N2, e essa força, evidentemente, tem uma direção que com a vertical faz 30 graus. E tem a outra parede aqui que está inclinada a 45 graus com relação à horizontal, que também faz uma força, né, sobre o cilindro, uma outra força de contato. Então existe uma outra força de contato feita aqui a um ângulo de 45 graus com a horizontal, portanto essa força aqui está a 45 graus com a horizontal, e nós vamos dizer que ela vale N1. Muito bem, então essas são todas as forças que agem sobre essa sequência de cilindros empilhados nessa
nesse conjunto de duas paredes em cunha, segundo os ângulos mostrados. Muito bem. Se o cilindro está estático, é porque a soma de todas as forças é zero. Então, nós costumamos dizer que se a soma de todas as forças é zero, significa que a soma de todas as componentes x da força é zero e que a soma das componentes y de todas as forças envolvidas também é zero. Essa representa a situação de equilíbrio, a situação estática do problema. Então, agora, nós devemos chegar aqui e colocar todas as componentes de força envolvidas. Bom, na horizontal, quem que nós temos na horizontal? Bom, na horizontal, nós temos n-1 vezes p vezes seno de 30, nessa direção, vezes cosseno de 30, para dar na horizontal. Tá certo? Essa força N2 também tem uma componente horizontal contrária à direção que nós denominamos de x aqui. E essa outra aqui, que é a reação dessa parede sobre ela, também tem uma componente x na direção positiva. Muito bem. Então, nós temos que agora escrever todas essas equações. Eu vou, para criar espaço aqui, tá certo? Vou só reescrever essa força como sendo n-1 p seno de 30 graus. E vou criar aqui um pouco de espaço para que a gente possa escrever as equações. Então, com relação às componentes x das forças envolvidas, nós podemos escrever menos n-1 vezes p vezes seno de 30 graus vezes cosseno de 30 graus, porque agora é a projeção. E o menos por quê? Porque a projeção dela, a componente, está contrária ao eixo do x, né? Então, cosseno de 30 graus. Menos N2, está aqui, o ângulo que ela faz com a vertical é 30 graus. Portanto, N2 seno de 30 graus é a componente horizontal. Então, menos N2 seno de 30 graus. E tem também, na direção horizontal, a componente de N1, que é mais N1 cosseno de 45 graus. Tá certo? Tudo isso tem que ser zero, porque o corpo está estático. Soma das forças é zero. E na direção Y? Bom, na direção Y nós temos também todas as componentes das forças que nos fornece menos N-1 vezes P, seno de 30 graus, vezes cosseno de 30 graus, que é a componente dessa força na direção vertical, menos o peso, que está na direção vertical, mais N1 seno de 45 graus, que aqui já está saindo do vídeo, ainda dá para colocar, seno de 45 graus, certo? Mais, porque a componente dessa força está na direção vertical positiva, né? Mais N2 cosseno, de 30 graus, isso igual a zero. Então, essas duas equações, vamos dizer, relacionam, né, o fato de que um número N de cilindros empilhados nessa configuração precisa está estático, está em repouso, não muda seu estado de movimento. Mas a pergunta inicial era, qual é o número máximo de cilindros que eu posso colocar para que o primeiro deles seja expelido? Bom, quando que esse corpo vai ser expelido? Esse corpo vai ser expelido quando ele deixar de estar em contato com esse plano. Quando isso acontecer, ele vai deslocar e os demais, né, vão começar a penetrar por baixo dele e expeli-lo. Quando que isso acontece? Quando N2, que é a força de contato desse último cilindro com essa superfície, tomar o valor nulo. Quando essa força N2 ficar nula, sob a ação de todos os outros, esse corpo está em condições de se deslocar. E, evidentemente, deve ter um número N máximo, que eu vou colocando, que vai fazendo com que essas forças vão crescendo
inclusive a reação dessa parede. Porque eu quero que você note que quem vai movimentar o esforço feito por esses cilindros é nessa direção. Todos os cilindros fazem um esforço sobre esse e nessa direção. Só que como resultado desse esforço todo, essa parede reage nessa direção com essa força. É exatamente essa força que vai causar, não é, com que o cilindro saia dali. Então, se eu crescer muito o número, a reação dessa parede aqui vai ser tal que vai expelir esse corpo daqui. Quando isso vai acontecer, como eu disse, quando esse corpo perder o contato com essa superfície, quando N2 se transformar em zero. Muito bem, então nós temos que chegar aqui nas nossas equações e falar, bem, para que valor de N aqui, número de cilindros, a força feita por essa parede sobre o último cilindro é nula. Então basta chegar aqui e colocar, bom, eu quero determinar o ponto onde N2, a normal, né, do contato da parede 2 com o cilindro, é zero. Então basta eu fazer que N2 seja zero nas minhas equações. Com isso, eu obtenho um sistema de equações, duas equações, onde eu não conheço N1 e não conheço o número de cilindros colocado, para que a força exercida por essa parede sobre o último cilindro seja nula. Esse sistema de equações é trivialmente resolvido fornecendo um número máximo de cilindros capazes de serem sustentados em uma condição estática na configuração mostrada. Resolvendo esse sistema de equação simples que nós temos, substituindo o valor do seno de 30, cosseno de 30, seno de 45 e assim por diante, nós obtemos que o número de cilindros que nós somos capazes de colocar aí, antes que o último cilindro saia, é 6,4. Evidentemente não tem 0,4 cilindro. Isso significa que o número máximo, N máximo de cilindros, que eu sou capaz de colocar nessa configuração antes que o último cilindro seja expelido para fora, é 6 cilindros. Então, se você fizer aí na sua casa duas paredes, né, formando essa cunha aqui, né, ou esse canto, desculpa, e você começa a empilhar cilindros, independentemente do peso deles, vai chegar um ponto que o último sai. É claro que esse ângulo entre as duas aqui não pode ser 90 graus. Caso esse ângulo aqui fosse um ângulo reto, essa força aqui, a força de reação dessa parede sobre o cilindro, nunca teria um ângulo, né, de modo a expeli-lo. Sempre seria nessa direção e, portanto, você poderia colocar um número infinito de cilindro. Aliás, você pode fazer essa conta. Imagine que aqui você tem 30 graus e que aqui você tem um outro ângulo que não é 45, mas que é 60 graus. De modo que o ângulo entre as duas paredes seja 90 graus. Nesse caso, você vai obter que o número de cilindros que você é capaz de empilhar é infinito. Mas como o ângulo aqui é maior que 90 graus, você vai empilhando, o esforço dessa parede sobre o último cilindro vai aumentando, chega uma hora que ele simplesmente empurra esse cilindro para fora, e nesse ponto, a normal, o contato desse cilindro com a parede, com essa parede 2, é perdido, e a partir daí ele é expelido. E o número máximo que a gente consegue colocar é 6. Isso é um exemplo interessante das aplicações da estática. Mas vamos ver outros exemplos. Como segundo exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Num canto entre duas paredes, nós temos um cilindro, ou aqui poderia ser mesmo uma esfera, de tamanho de raio RA, que vale 0,2 metros. Em contato temos uma esfera B, cujo raio vale RB 0,1 metro, portanto, RB é metade de RA. E um agente externo faz na direção horizontal, passando pelo centro da esfera B, uma força de valor F. Essa força de valor F, evidentemente, empurra todo o sistema para lá, mas vai chegar um valor da força F, onde a esfera grande não mais vai conseguir ficar em contato com a parede horizontal. Ela vai se deslocar para cima. Basta você fazer um experimento aí na sua casa. Pega uma bola grande, uma bola pequenininha, empurra a bola pequenininha contra a bola grande, você vai ver que chega uma hora que essa bola aqui descola do chão.
nós queremos saber qual é o máximo esforço necessário para deslocar a esfera grande do chão. Bom, a esfera grande, aqui no meu caso, tem um peso de 300 newtons e a esfera pequena um peso de 100 newtons. Muito bem, esse é outro problema de estática, fácil de ser resolvido, não é? E como que nós vamos resolvê-lo? Bom, quem que é o objeto de interesse aqui? O corpo pequeno, o que ele faz? Ele transmite um monte de esforço para o corpo grande. Quem vai se deslocar, quem vai sair da situação estática é o corpo grande. Então vamos olhar esse corpo, vamos olhar a esfera A, tá certo que eu vou representá-la de novo aqui, para vermos quais são as forças que atuam nessa esfera na situação mostrada. Primeiramente, correto, ela tem o seu próprio peso, que eu vou chamar aqui de PA, na direção vertical para baixo. Depois, ela está em contato com a parede, que eu vou chamar parede 1. Portanto, existe sobre essa esfera uma força, né, devido a essa parede, que nós vamos chamar de F1. Ela também está em contato com a parede 2. Portanto, existe uma força F2, devido a essa parede aqui de baixo. E existe a força que o corpo pequeno faz sobre ela, que evidentemente o contato, né, a ação é sempre na direção radial das duas, tá certo? Portanto, existe aqui na direção que passa pelo centro das duas, esse é o ponto de contato, existe uma força que nós vamos chamar de F3, que é evidentemente consequência de um agente externo empurrando a primeira esfera, que por consequência empurra a segunda esfera. Novamente nós queremos saber qual é o valor da força F que desloca a esfera A, só lembrando o que nós queremos aqui. Então está aqui toda a situação. Para ajudar, nós vamos chegar, porque tem essa força 3 aqui, nós percebemos que já temos mais incógnitas do que equações, né? Vamos olhar também o corpo B. Olhando o corpo B, o que nós temos? Nós temos a força F que age sobre ele, nós temos na mesma direção da força F3, nós temos uma força que é menos F3, que é a reação da esfera grande sobre a esfera pequena, temos o seu peso, temos aqui uma outra força de contato, que eu vou chamar de uma força F4. Bom, a esfera pequena está também estática, portanto, as forças na direção X devem se cancelar. Vamos imaginar, né, um triângulo formado pelos dois centros das duas esferas, tá certo? De modo que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, é evidentemente esse ângulo aqui, θ, e é evidentemente esse ângulo aqui, θ. Tá certo? E como determinar o ângulo θ? Porque me parece que para a gente calcular as componentes, primeiro nós temos que saber esse ângulo. Bom, vamos montar então um pequeno triângulo aqui, formado pelos dois centros, né? Da maneira que nós formamos. Quanto vale essa distância? Bom, vale RA mais RB. Quanto vale RA mais RB? Vale 0,3, porque aqui é o raio de A mais o raio de B. Quanto vale essa distância aqui? Bom, essa vale a diferença dos raios, que vale 0,1. Tá certo? Com isso, se eu formar o triângulo retângulo, eu vejo, utilizando Pitágoras, que isso aqui vale 0,28. Portanto, eu tenho completamente o seno e o cosseno do ângulo θ. O seno de θ em questão vale 1/3, enquanto o cosseno de θ vale exatamente 0,28 dividido por 0,3, ou seja, 2,8 dividido por 3. Esse é o valor do seno e do cosseno que eu preciso. Então agora, tendo o ângulo e tendo aqui a representação de todas as forças, eu posso facilmente montar as equações. Primeiro, esse corpo desloca na horizontal?
Não, ele vai promover, né, na eminência, num certo valor máximo da força F, ele vai promover um deslocamento da esfera grande. Mas ele não se movimenta na horizontal. Não há como, não há compressão, não há nada aqui. Portanto, essa componente, a componente horizontal da força F3, que é a reação sobre a pequena, tem que ser balanceada pela força F. Ou seja, F3 cosseno de θ tem que ser igual a F. Essa é a forma com que a força F vai ser transmitida do agente externo desse lado para a esfera grande, a esfera A. Agora vamos para a esfera grande. O que nós temos na esfera grande? Bom, na esfera grande nós temos o seguinte, nós temos vamos dizer, na vertical, né? Nós temos F3, então na vertical, então portanto na direção Y, nós temos F3 seno de θ, cujo valor nós já temos, mais F2, porque a F2 também está para cima, né? Mais F2 tem que ser igual ao peso P. Peso PA, desculpe. Peso da esfera A. E na direção X, com relação à esfera A, nós temos o quê? Nós temos F1 tem que ser igual a F3 vezes cosseno de θ. Isso é o que nós temos aqui nessa direção. Bom, é claro que no limite, na eminência da esfera A se deslocar para cima, ela vai perder o contato com a parede horizontal, claro. Nesse caso, quem vai se anular? A força de contato entre a esfera A e a parte horizontal, que é F2. Então, se nós fizermos F2 igual a zero, é o ponto, né? É o limite onde a esfera A vai se deslocar. Portanto, nós precisamos mais dessa equação aqui. Se nós pegarmos essa equação, nós temos que F3, que é F sobre cosseno de θ. Então, F sobre cosseno de θ vezes seno de θ igual a PA. Esse é o máximo valor da força. Portanto, o máximo valor que a força F pode, né, o máximo valor da força F para que a esfera A fique na eminência de se deslocar, o valor máximo da força F é exatamente PA, né? Aqui seria tangente de θ, portanto, dividido pela tangente de θ. Como nós temos seno e cosseno, nós temos a tangente de θ, temos tudo, podemos facilmente calcular o valor numérico que a força F pode ter como máximo antes que a esfera A se desloque. E substituindo os valores numéricos, nós obtemos que F é da ordem de 840 newtons. Qualquer força superior a 840 newtons nesse problema vai causar o deslocamento, vai causar, né, uma quebra da situação estática representada nesse problema. Esse também é outro caso interessante, né, de estática, porque é o caso onde o baixinho consegue levantar o altão, fazendo com ajuda externa sempre, fazendo uma força sobre ele. Note que, embora a força nesse problema é horizontal, ela vai quebrar a situação estática deslocando um corpo na vertical. Isso acontece muito. E isso é consequência do fato que a situação estática é um compromisso de todas as forças. É um compromisso das forças horizontais e também das forças verticais. Aqui no caso, como as esferas são de diâmetros, de tamanhos, de raios diferentes, uma força feita horizontalmente converte-se em um esforço feito num ângulo qualquer, θ, que, portanto, quando adquirir um determinado valor, é capaz de deslocar verticalmente a esfera A. Existem alguns problemas em estática que são em especial interessantes. São os casos onde nós temos massas que não estão localizadas
como nos casos que nós vimos, né, nos cilindros, que elas estão localizadas, podem ser consideradas como localizadas no centro do cilindro, da esfera, mas elas estão distribuídas. Um exemplo interessante disso é um cabo suspenso. Imagina que eu tenho um cabo ou uma corrente flexível, né, completamente flexível, e eu sustento esse cabo em 2 pontos. Bem, essa é uma situação estática para essa distribuição contínua de massa. E, evidentemente, o cabo adquire um certo formato, não é? Vou botar aqui na nossa lousa para você verificar. Quer dizer, o cabo, na sua situação estática, não interessa o que eu faço, ele sempre adquire a mesma forma. Posso deslocar, ele volta à sua forma. Portanto, essa forma, o formato do cabo flexível suspenso, é um balanço de forças, não é isso? Que advém do equilíbrio. Um balanço do seu peso distribuído faz com que ele adquira uma certa forma. Para nós determinarmos a forma do cabo flexível suspenso, nós temos que utilizar as leis de Newton, evidentemente, e nós vamos lidar com um cabo que ele não é extensível, então ele não se deforma. Ele se deforma com relação, né, ele não muda de comprimento, desculpe. Tá certo? Então ele é inextensível, mas ele é flexível. Ele pode mudar a sua forma, claro, mas ele não pode mudar o seu comprimento. E esse problema é um problema típico de engenharia, porque em engenharia, muitas vezes, né, os corpos têm massa distribuída. Uma ponte, tá certo? Tem que ter massa distribuída. Um cabo de alta tensão, a massa está distribuída. E ninguém vai fazer um cabo, né, com peso excessivo de tal forma que ele não se sustente. Esse exemplo que eu vou resolver explica muito bem a forma dos cabos suspensos numa rede de transmissão elétrica. Quando você viaja, né? Você vê aquelas torres e os cabos formando uma barriga. Qual é a forma dessa barriga? Qual é a função matemática que descreve o formato desses cabos? Isso pode ser resolvido em diferentes graus de aproximação. Nós vamos considerar aqui um cabo flexível suspenso. E para simplificar, nós vamos imaginar o seguinte: esse cabo adquire uma certa forma. Nós vamos imaginar o seguinte: ele está sustentado na mesma horizontal, né? Então, essa mesma aqui horizontal, tá certo? É o caso que eu acabei de mostrar com a corrente, tá certo? E mais do que isso, nós vamos dizer que o comprimento do cabo, comprimento total do cabo, que é L, ele não é muito maior do que a distância entre os pontos de apoio, que eu vou chamar de L. Então, ela não é igual, evidentemente que não é igual, senão ele não pode adquirir uma forma, mas não é muito maior. Isso aqui não é a situação que nós queremos, resolver. Nós queremos resolver quando são comparáveis, são da mesma ordem de grandeza. Essa é a primeira aproximação que nós vamos fazer. Nesse caso, a aproximação que é feita é que a massa do cabo está mais ou menos distribuída igualmente por unidade de comprimento na direção horizontal. Essa é a consideração que a gente vai fazer. É verdadeira essa consideração? Claro que não é verdadeira se eu tiver a situação onde o cabo, ela é verdadeira quando está assim, totalmente esticado, aí ela é verdadeira. Quando eu vou deformando, ela é praticamente verdadeira. Quando eu chego nessa situação, ela já não é mais verdadeira. Claro que eu estou lidando dessa situação, onde o comprimento e a distância entre os suportes não são drasticamente diferentes. Muito bem. Então, nós vamos resolver o problema dessa forma. Vamos começar dizendo que a massa desse cabo é de valor M. A massa total tem um valor M. O comprimento total tem um valor L. Isso me dá, vezes G, me dá a chamada carga, que eu vou chamar de Q. Então, esta é a chamada carga linear do cabo.
Então, por unidade de comprimento, o cabo tem uma quantidade de peso, que é essa, que é a carga. Muito bem. Agora, nós vamos assumir que essa carga linear do cabo também é quanto, certo? É a mesma. Essa é uma aproximação nesse estágio, nós vamos resolver mais, vamos explicar como se resolve sem essa consideração. É a mesma por unidade, é a mesma carga que você tem por unidade de comprimento na direção X. Então eu vou chegar aqui no meu cabo, para poder resolver o problema. Eu quero determinar qual é essa função matemática. Então, evidentemente, eu vou determinar um sistema de eixos, que eu vou chamar de x e y. E a minha função aqui, né, é determinar quem é y de x para essa função, para esse cabo. Eu vou botar, por conveniência somente, o mínimo, a origem do sistema de eixos, no mínimo da posição do cabo. Eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Mas por conveniência, para simplificar uma série de coisas, é isso que nós vamos fazer. E aí nós vamos pegar e vamos resolver isso na consideração de que a carga Q é o quanto de peso eu tenho por unidade de comprimento na direção X. É uma aproximação. E como eu disse desde o início, é uma aproximação válida quando o tamanho do cabo, né, o comprimento de cabo e a distância entre os pontos de apoio não diferem muito. Muito bem. Então agora nós queremos resolver esse problema. Nós vamos tomar uma porção do cabo, tá certo? Vamos lembrar que o cabo tem uma tensão T distribuída por ele. E aqui a tensão T não é igual em todos os pontos. Por que não é igual em todos os pontos? Porque o cabo tem massa. Se ele tem massa, diferentes pontos terão que sustentar um peso diferente. Tá certo? Portanto, a tensão ela é diferente ao longo do cabo. Existe um ponto onde ela é máxima e ela vai diminuindo. Então, nós vamos pegar uma porção do cabo, vamos considerar a tensão nessa posição e vamos tentar fazer o equilíbrio de forças nessa situação. Bom, eu vou pegar o seguinte, eu vou vir aqui e vou tirar uma pequena fração do cabo próximo da origem. Vou chegar, vou cortar essa pequena fração aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pedaço de cabo, se eu exagerar, e é claro que eu estou pegando uma porção pequena do cabo, né? Tem esse formato. Muito bem. Eu peguei uma porção que começou no ponto de mínimo. Portanto, aqui, o cabo é horizontal, né? Porque quando chega no mínimo, evidentemente, ele é horizontal. Depois cresce para lá e cresce para cá. Aqui existe uma tensão que eu vou chamar de TD. TD, para mim, vai ser a tensão no ponto de mínimo. Tá certo? Então, TD é a tensão que o cabo está sujeito no ponto de mínimo. Qual é o comprimento de cabo que eu peguei? Bom, isso aqui vai de zero, da origem, até um determinado ponto que eu vou chamar de X. Nesse ponto aqui, no ponto X, o cabo está sujeito a uma tensão que eu vou chamar de T. Essa é a tensão do cabo nesse ponto. E, evidentemente, essa porção do cabo de comprimento X representa um peso. Isso aí tem um peso, e esse peso está na vertical, evidentemente, para baixo. E vale quanto? Bom, na minha aproximação, vale o quanto eu tenho de peso por unidade de comprimento, que é a carga, vezes o tamanho, que aqui é por unidade de X, então vezes X. Essas são todas as forças que agem nessa pequena porção de cabo que eu tomei. Nessa pequena porção de cabo que eu tomei, as forças esse lado do cabo puxando ele com uma tensão T, D, o restante do cabo puxando esse fragmento com uma tensão T, e a gravidade agindo nessa porção, produzindo um peso que eu vou chamar de Q vezes X. Muito bem. E agora? Agora, essa porção está em equilíbrio com todo o resto do cabo. Portanto, eu vou fazer o balanço de forças nessa pequena porção de cabo. Vamos olhar como é estático,
a somatória das forças todas tem que ser zero, o que equivale a dizer que as forças horizontais, as componentes horizontais de força e as componentes verticais de força se balançam. Muito bem. Qual é o ângulo com a horizontal que essa tensão está atuando? Bom, vamos então passar essa reta por aqui. E lembrar que, evidentemente, a tensão está ao longo do cabo. Portanto, nesse ponto, a tensão está na direção da reta tangente ao cabo naquele ponto. Ora, se eu imaginar que a função que descreve esse cabo é exatamente y de x, a derivada de y com relação a x em cada ponto me fornece exatamente a tangente do ângulo que a curva faz. Então, o ângulo θ é tal que dy dx é a tangente de θ. Bom, eu não sei quem é θ ainda, mas eu já sei a sua tangente. Também não sei a sua tangente, mas eu sei que ela está relacionada com a forma do cabo através da derivada de y com relação a x. Mas vamos escrever agora as equações. Muito bem. Então, vamos começar escrevendo o balanço de forças. Eu vou ter que apagar aqui em cima, né? Vamos escrever o balanço de forças na direção x. Esse ângulo é θ, portanto eu tenho que t cosseno de θ tem que ser igual a quem? T cosseno de θ é a componente horizontal de t. Tem que ser balanceado com TD. Isso aqui é igual a TD, que é a tensão no ponto mínimo. Essa na direção horizontal. E na direção vertical? Bom, na direção vertical eu tenho que T seno de θ, que é essa componente da tensão, está balanceando o peso, que aqui no caso é QX. Muito bem. Agora, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vou dividir essa equação, T seno de θ, por equação de cima, T cosseno de θ. Quando eu faço isso, eu obtenho que T cosseno de θ sobre T cosseno de θ é exatamente a tangente de θ. E isso tem que ser igual à carga daquela porção dividido pela tensão do ponto de mínimo. Mas quem é tangente de θ? Ah, tangente de θ no ponto x é exatamente, como eu havia mostrado, dy dx. Essa é a tangente de θ. Às vezes eu ponho A na tangente, às vezes eu não ponho, mas não tem problema. Então, no lugar da tangente de θ, entra dy dx. É igual a qx td. Essa é a equação que, na aproximação de que a carga pode estar uniformemente distribuída ao longo do eixo horizontal, essa é a equação que relaciona a forma do cabo com a posição. Bom, se eu sei a derivada de uma função, eu posso integrar e obter a função. Então, conhecendo essa equação, então, conhecendo que dy dx, conhecendo que dy dx desse cabo suspenso é igual a qx sobre td, eu posso fazer agora a integração, né? Então eu sei que dy é igual a qx td dx e faço agora uma integração para determinar quem é y como função de x. Como eu tomei como y igual a zero na posição x igual a zero, foi a minha escolha para a origem do sistema de coordenadas, então eu vou fazer a integral de 0 a y de dy, isso tem que ser igual a q sobre td, que são constantes no caso, integral de 0 a x de x dx. Portanto, y de x dá exatamente igual a meio de q sobre td x quadrado. Essa é a equação do cabo suspenso na aproximação considerada. Portanto,
como nós vimos, na aproximação, onde a gente pode distribuir a carga do cabo uniformemente ao longo da direção X, ao longo do eixo horizontal, a forma de um cabo suspenso, flexível, é exatamente parabólica. É parabólica e depende, a curvatura da parábola depende da carga que você está colocando. Claro que essa é uma consideração, né? Isso é válido nas condições que eu havia apresentado, quando a distância entre os pontos de suspensão não é muito inferior do que o comprimento do cabo em si. Mas o que acontece quando isso não é verdadeiro? Bom, quando isso não é verdadeiro, evidentemente a massa, a carga está distribuída ao longo do cabo, não ao longo do eixo do X. Quando a massa não pode ser considerada uniformemente distribuída ao longo do X, então nós temos uma outra condição, né? Onde a massa está distribuída ao longo do cabo. Essa é a situação de um cabo, não é? Um cabo em situação de catenária. Um cabo em catenária. E dá para resolver, da mesma maneira que nós pegamos uma porção do cabo, não é? Pegamos uma porção do cabo e fizemos o balanço das forças envolvidas nesse cabo, é possível também resolver para o caso de um cabo em catenária. E nesse caso, a solução que a gente obtém é que y de x é igual a exatamente uma constante, né? Ao invés de uma parábola, é uma constante vezes um cosseno hiperbólico. Vou explicar o que é um cosseno hiperbólico de x sobre uma constante linha. Cosseno hiperbólico é exatamente e elevado a o cosseno hiperbólico de x sobre c', é exatamente e elevado a x sobre c', mais e elevado a menos x sobre c', dividido por 2. É uma equação mais complexa, claro, dá para se resolver, as integrais serão um pouco mais complicadas, mas esta é a solução geral, que nós chamamos essa função, inclusive, de uma catenária, né? Essa é a função de um cabo numa situação qualquer, sem a aproximação feita. Mas a aproximação feita, ela é válida em muitas situações, inclusive nesses cabos que a gente vê suspenso, conduzindo eletricidade, né, ao longo da rodovia. Nós vamos terminar essa aula fazendo uma demonstração dessa expressão que nós deduzimos. Bom, eu vou fazer duas demonstrações. Primeiro eu vou pegar um cabo flexível e vou mostrar que, de fato, a trajetória dele é praticamente uma parábola. Então eu vou suspender o meu cabo aqui, vou sustentá-lo em 2 pontos, tá certo? 2 pontos na mesma horizontal. Tá, ok? E vou passar por esse cabo, vou chegar aqui no ponto de mínimo dele, né? Você percebe que, mesmo que eu balance, etc., ele praticamente volta à sua forma original, né? Então eu vou pegar mais ou menos, determinar o ponto de mínimo, tá certo? Desse meu cabo, eu vou passar por ele uma reta aqui, horizontal. Claro que ele é simétrico, como você pode perceber. Então eu vou considerar preferencialmente um dos lados do cabo. Vou traçar aqui um sistema de coordenadas que eu vou chamar de y versus x, tá certo? E vou tentar determinar agora qual é a equação dessa trajetória. Para fazer isso, eu vou tomar uma régua e vou pegar e dividir aqui o meu eixo do x em posições de 5 centímetros. Cada 5 centímetros, o cabo apresenta um y. Então eu vou pegar x e y e vou montar uma tabela. Então eu vou pegar 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros e 5, 10, 15, 20 e 25 centímetros. E vou medir quanto vale o y, né? Então aqui eu vou ver um y de aproximadamente 1,5 centímetros,
Para 10 eu vou ver um y de aproximadamente 3,5. Para 15 eu vou ver um y de aproximadamente 8. Para 20 eu vou ver um y de aproximadamente 14. E para 25 eu vou ver um y de aproximadamente 22 centímetros. Se isso é uma parábola de fato, quando eu plotar y contra x², eu vou obter uma reta. Então vamos verificar se plotando y como x², nós obtemos uma reta. Então, montando a tabela de y e x, nós podemos vir agora e fazer um gráfico, né? Para cada x eu tomo x² e ploto y como função de x². O resultado é praticamente, lembrando que o zero também faz parte, é praticamente os pontos alinhados numa reta, mostrando que de fato aquela nossa demonstração da corrente suspensa é uma parábola, bem próximo de ser uma parábola, tá certo? Bom, agora vamos fazer outra demonstração. Vamos voltar à nossa corrente, né, que tem uma certa forma, e eu vou simplesmente, né, com a caneta, mostrar qual é a forma dessa corrente, a parábola que representa essa corrente, tá certo? Então a parábola que representa a corrente está aqui representada por esses pontinhos. Agora vamos fazer o seguinte: quando nós resolvemos esse problema, nós tomamos o mínimo, né? Nós colocamos o cabo suspenso, tomamos o ponto de mínimo e a partir dali isolamos uma porção e fizemos o balanço de força e tiramos informação sobre a forma. Quando nós fizermos isso, na verdade, nós perdemos a informação se esses dois pontos estavam de fato na horizontal. Eu coloquei inicialmente para você poder já ir associando a forma de um cabo suspenso com a parábola, no limite, né, das considerações feitas. Mas, na verdade, se eu deslocar, será que essa parábola continua válida? Então foi por isso que eu peguei e marquei aqui no nosso gráfico os pontos, né? Os pontos que eram ocupados pela nossa corrente inicialmente. Eu estou só reforçando esses pontos, não é isso? Para você ver, né, a curva adequadamente. E agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês que mesmo que eu desloque, né, os pontos, mantendo o mínimo, a equação continua válida. Então, aqui é a posição inicial da nossa corrente, né, preenchendo perfeitamente os pontos. Agora eu vou subir esse ponto e vou abaixar esse ponto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deslocando os pontos de apoio, eles não estão mais no mesmo nível. Mas mesmo assim, ela preenche bem a forma que nós calculamos, né, a forma parabólica. E isso é válido, por quê? Porque é independente. Se os pontos de apoio estiverem assim, a equação continua sendo uma parábola. Se eu traçar o sistema de eixos no mínimo, eu posso verificar que isso aqui continua sendo uma parábola, como eu acabo de demonstrar para vocês aqui. Tá certo? Então, não é necessário que os pontos de apoio estejam, né, na mesma horizontal. O que é necessário é que a distância entre eles seja mantida fixa. Caso contrário, evidentemente, eu mudo por completo, né, a equação. Eu mudo esse coeficiente, né, por completo. Muito bem. Eu quero deixar claro que a solução que nós fizemos, mostrando a curva parabólica de um cabo suspenso, só é válida nas aproximações que nós fizemos, né? A solução mais geral desse problema, como eu disse, é uma solução que produz um cabo em catenária, e esse cabo em catenária tem como solução uma função bastante utilizada, que é o cosseno hiperbólico. Então, y como função de x é um cosseno hiperbólico. Mas nós não vamos resolver, nesse curso, a equação da catenária, vamos deixar para cursos posteriores.
Como eu mostrei para vocês, casos onde nós temos distribuição contínua de massa são extremamente interessantes, correto? E são de extrema valia em engenharia. E sempre devem ser resolvidos da forma que nós resolvemos. Tomar porções, que nós temos certeza que estejam em equilíbrio, e a partir daí, né, poder obter qual é a geometria que vai ser adquirida por aquela distribuição de massa quando a situação de equilíbrio se manifestar.